Essa matéria é importante porque existe muita confusão entre o trabalho, eu digo não sobre a formação, o trabalho efetivo do que faz um psicanalista, um psicólogo e um psiquiatra. Talvez não para quem já estude, talvez não para quem já seja nosso aluno, talvez não para quem fez algum curso rápido de psicanálise ou alguma coisa na área. Mas para quem é leigo e está entrando agora no curso de psicanálise ou está ouvindo falar da psicanálise agora, existe uma certa confusão. É nublado essa percepção de conhecimento. Bom, eu vou só ver aqui que está dando interferência em algum áudio. Show. Vou colocando vocês no mudo e depois vocês liberam quem quiser falar, tá bom? Então, assim, é meio nublado para quem está entrando agora no curso, para quem está ouvindo falar da psicanálise, essa questão. E o que vai diferenciar o trabalho desses três profissionais? Não só a formação, quanto a efetividade, o trabalho que ele faz. E no que ele faz, a sua abordagem. Embora a gente chame o set analítico, ou o ambiente de receber o clinicando de clínica, o trabalho em si, na psicanálise, é um trabalho diferente da psicologia e do psiquiatra. É diferente. Perfeito? Existe uma diferença. Segundo fator que é importante a gente saber da aula de hoje, é uma grande dúvida que para aqui na cabecinha de muitos alunos de curso de formação, tanto no presencial quanto online. A gente sabe que, pela pandemia, estamos com esse curso funcionando 100% online. A questão não é essa, a questão é que tivemos diversas turmas, ou online ou presencial, tivemos nas duas modalidades, e é muito comum eu ouvir a angústia dos alunos de falando, mas professor, o que eu faço quando eu estiver com o clinicando na minha frente? Qual é a minha atitude? O que eu devo fazer? O que eu devo realizar? Essa é uma dúvida que a gente começa a deixar ela ser desconstruída através do conteúdo de hoje. Então, hoje a gente vai falar sobre abordagem, as técnicas, o que o psicanalista usa. E terceiro e último, que é muito importante, é que é bem capaz de que a gente não saiba o objetivo principal da psicanálise. Tem muitas pessoas que passam por cursos de formações, e não digo isso para desmerecer cursos, não, porque eu faço parte, eu tenho um grupo de amigos, né, que alguns fazem parte de sociedades psicanalistas de diversas partes, e a gente tem essa troca, esse networking, essa troca de informações. Inclusive, um deles, Michel Silva, um grande amigo meu, ele é diretor da Sociedade Psicanalítica Mente Renovada, né, que vem formando e tendo pessoas, agregando pessoas no Brasil todo. Vai estar com a gente uma das aulas também, para estar contribuindo. Mas a grande questão, que seja aqui ou lá, a gente sempre vai ouvir que o aluno ele não sabe a razão principal do ser e de ser psicanalista. Essa aula ela começa também a desconstruir essa dúvida, tá bom? Então, técnicas de psicanálise ou técnicas psicanalíticas. O que a gente pode ver e pode abordar hoje, né? De forma bem básica. Bem, o nosso assunto de hoje é um assunto que vai falar principalmente dentro desse viés. O que viés é esse, Eduardo? A gente vai falar principalmente em relação a... Deixa eu só pegar meu lapisinho aqui. Certo? Tá. A gente vai falar principalmente sobre
Como a gente deve incentivar o nosso cliente ou o nosso clinicando a desenvolver insights, a trazer aquilo que está no estado inconsciente para o estado consciente? Esse é o nosso objetivo, não é? Além disso, a gente consegue também ver essas técnicas. Que técnicas é essa? Técnicas que, como associação livre, análise dos sonhos, quebra de resistência e de transferência, formatos que a gente consegue ver e utilizar como técnica para abordar o nosso clinicando. É isso que a gente vai falar hoje, certo? Mas eu quero deixar aqui, antes de a gente começar, uma fala de Mário Quintana. Mário Quintana ele tem pensamento espetacular referente à psicanálise. E eu quero compartilhar com vocês, acho que vai ser importante. Mário Quintana diz que a psicanálise, a fala dele, uma das mais fascinantes modalidades do gênero policial, em que o detetive procura desvendar um crime que o próprio criminoso ignora. E tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Porque se eu posso associar a psicanálise a de forma a ter uma analogia da psicanálise a uma profissão que seja parecida com ela, a psicanálise é muito parecida com a investigação policial. Ou um filme policial, onde existe um detetive, onde existe um investigador, onde existe alguém que procura desvendar um crime. Só que o psicanalista, como profissional, ele desvenda esse crime, e olha que importante, onde a própria pessoa que cometeu o crime, ela não tem noção do que cometeu. Você, como psicanalista, vai observar, enquanto estiver no set analítico, estiver no ambiente de análise, que muitas pessoas te procuram com uma queixa inicial, te procurando por uma angústia que ela vive. E que angústia é essa, Eduardo? Olha, eu estou aqui porque eu sou ansioso. Eu tenho um problema com ansiedade. E a gente vai conversando para criar rapport, para criar conexão, para criar o vínculo profissional e clinicando. E lá na segunda, terceira, quarta, quinta, sétima análise, a gente percebe que a queixa inicial, que o problema da ansiedade nada mais era do que um outro problema não desvendado que nem a pessoa mesmo sabia que tinha. E eu tenho alunos que fazem supervisão com a gente agora, aqui no curso de psicanálise. Para quem está entrando agora, o que é supervisão? É o estágio onde o aluno de psicanálise ele completou toda a carga teórica e ele atende pessoas, ele atende analisando os reais, problemas reais, e ele interage com um psicanalista mais maduro na profissão para ele conseguir solucionar os conflitos da análise. Então, a gente tem diversos alunos que a gente debate na supervisão, eu digo os responsáveis pela supervisão, que eles ficam admirados como a queixa inicial é uma e o que realmente a pessoa procurou é outra. Por quê, Eduardo? Por quê? Porque a gente tem Sim. Está hiper justificado, Flávio, fica tranquila. Está super justificado. Melhoras para seu pai. E a gente concluindo essa parte essa introdução, iremos entender que o pensamento psicanalítico é isso. Você vai ajudar o seu
clinicando a desvendar o que ele realmente precisa saber. E essa é a nossa tarefa hoje. Eduardo, qual o objetivo da psicanálise? Fazer diagnósticos? Não. Qual o objetivo da psicanálise? Tornar o indivíduo saudável? E a pergunta que eu faço é, me fale qual a definição de saúde emocional ou de um indivíduo que tem todas as características de saúde emocional. Você vai ver que nem na psicanálise, nem na psicologia, nós conseguimos encaixar um indivíduo e dizer esse indivíduo tem saúde emocional. Não é assim que funciona. Qual o objetivo da psicanálise? O objetivo da psicanálise principal, e eu quero responder isso para vocês, é fazer que o indivíduo ele entre num profundo estágio de autoconhecimento. Onde no autoconhecimento, esse indivíduo que te procurou vai fazer que seus processos inconscientes sejam e se tornem conscientes. Senhores, a mágica é essa. Tornar processos inconscientes, coisas que estão guardadas dentro da gente, em consciente. É muito ruim se citar e falar de si mesmo, é muito ruim. Esse é até uma gafe. Mas eu já comentei isso com vocês e a gente escreveu um livro baseado principalmente nesse pensamento. O livro Mentalidade Empreendedora, que a gente desenvolveu, ele tem um pensamento principal dentro disso, falando que 98% da população mundial vive no estágio automático. Vive fazendo suas rotinas sem perceber estar consciente no que faz. Tem gente que está sentada agora, nesse momento, assistindo essa aula e pensando diversas coisas diferentes, diversos problemas diferentes a resolver. Tem pessoas que estão agora ouvindo essa aula e estão sentadas no sofá, em casa, no seu escritório, mas estão no estágio automático e não se sentem fazendo o que estão fazendo. Não vivem exatamente esse momento e não se percebem vivendo o agora. E tem pessoas que acordam assim, tomam café assim e não sentem o sabor do café que tomam. Vão trabalhar e, por fazer a mesma coisa sempre, não se percebe fazendo o que faz. Existem amizades automáticas. Pessoas que se falam de forma superficial. Falam das mesmas coisas, às vezes com pressa, meio rápido, mas não mergulha, não tem aprofundamento das relações, não consegue identificar dentro do olhar do outro se ele está consciente ou se ele é um piloto automático na sua frente. Tem pessoas que não estão no processo consciente. E penso que já tenho falado com vocês sobre isso, mas Damasio ele tem uma fala muito bacana sobre estar consciente, e ele faz alusão ao indivíduo que ele está num espetáculo, ele está no teatro, e de repente as cortinas se abrem, a luz vai até ele, e esse indivíduo agora está consciente, porque ele está conseguindo estar presente 100% naquele teatro, ali no palco, e ele consegue ter a atenção dos outros e ele ter a atenção que agora é o momento de agir. Protagonista principal das suas ações. Damasio ele é muito feliz porque ele está falando exatamente de quando nós estamos conscientes, como que é a nossa relação. Estamos no centro do palco do teatro da existência e a gente consegue enxergar que o problema que nos assola, a nossa angústia, a nossa queixa principal, não é culpa do outro. Eu não posso transferir para o outro.
Não é culpa do meu passado, porque uma vez sabendo que eu tenho um trauma ou tenho um processo traumático que vivi, seja ele pior que for, o problema não é o meu trauma, mas o que eu fiz a partir do trauma que tive. Então, quem é responsável por viver e estar no controle do palco da existência do que vivo hoje? Eu. Responsável pelas atitudes que tive hoje? Eu. Quem procura desenfreadamente, como Freud disse, que os seres humanos eles procuram a infelicidade e depois reclamam de estarem felizes. Quem procura a infelicidade e depois reclama dela? Eu. Esse é o estágio consciente. Esse é o insight que a gente acabou de ver no slide anterior, que eu e você, como psicanalistas, precisamos levar ao nosso paciente a experimentar. Isso não é conduzido. Não é conduzido. Tudo que se fala em condução não é psicanálise. O psicanalista ele não dá conselhos. Conselho é, dentro da psicanálise, dentro do viés psicanalítico, é quando eu me coloco no lugar do outro e falo, na minha opinião, eu faria isso. Então, toda vez que um amigo ele senta, olha nos seus olhos e te dá um conselho, desculpa, na verdade o que ele está dizendo para você é, no seu lugar eu faria isso. E quando o psicanalista ele dá um conselho, ele não mais está no lugar imparcial do analista. Ele agora ele toma o lugar do amigo, ou ele tem a capacidade de não enxergar o processo inconsciente, mas ele enxerga você como se fosse ele naquela situação. Então, o psicanalista não dá conselho. Ele é imparcial. Ele precisa ter essa imparcialidade. Pensando nisso, pensando nesse processo do próprio criminoso que ignora o seu crime, nós precisamos ter fixo, e pelo menos uma vez em cada vez na nossa aula em que estamos ao vivo, eu trago para vocês novamente o conceito de inconsciente. Porque eu preciso gravar isso na mente de vocês. Eu preciso que vocês tenham isso muito claro. E eu faço uma conexão entre quem já está com a gente e precisa fixar esse conteúdo e não fixa esse conteúdo por causa da prova. Ah, nós teremos uma prova e eu preciso saber esse conteúdo na ponta. Não. Fixa esse conteúdo porque você vai ver, você vai enxergar, você vai entender que ele está em todos os lugares. A psicanálise você vai conseguir aproximar muito da sua realidade porque ela está em todos os lugares. Então, passo aqui um vídeo para vocês de uma definição de inconsciente, que não é nada que vocês já não tenham visto, mas que acredito que vai colaborar com a nossa aula de hoje. Para quem esqueceu, lembra. Para quem está vendo a primeira vez, seja bem-vindo a essa apresentação. Tá bom? Então. A vida mental para Freud é dividida em dois níveis, o consciente e o inconsciente. Já estudamos isso anteriormente. Também já vimos que o inconsciente divide-se em outros dois níveis, o inconsciente propriamente dito e o pré-consciente. Nesse vídeo, vamos nos deter no estudo do nível inconsciente da mente. O inconsciente contém todas aquelas pulsões, urgências e instintos dos quais não temos consciência, mas que motivam a maior parte das nossas ações, sentimentos e palavras. Isso quer dizer que, embora possamos estar cientes de nossos pensamentos, emoções e desejos, nós frequentemente não estamos cientes dos processos mentais que estão por trás deles. Por exemplo, um homem pode saber que está atraído por uma determinada mulher, mas não entender por completo todas as razões subjacentes a essa atração.
E algumas dessas motivações podem até mesmo parecer irracionais. O mesmo pode ser dito em relação à mulher. Como o inconsciente é um nível mental que não está disponível para a mente consciente, como podemos saber se ele realmente existe? Segundo Freud, a existência do inconsciente só pode ser provada indiretamente. Para ele, o inconsciente é a explicação para o significado dos sonhos, dos atos falhos e de certos tipos de esquecimentos, chamados de repressão. Os sonhos, na visão de Freud, servem como fontes particularmente ricas de material inconsciente. Por exemplo, ele acreditava que muitas experiências infantis podem reaparecer nos sonhos dos adultos, mesmo que esse adulto não tenha nenhuma lembrança consciente daquelas experiências. Processos mentais conscientes frequentemente adentram a mente consciente. Como o psiquismo não para nunca de funcionar. O material que está retido no inconsciente fica o tempo inteiro tentando escapar para a mente consciente. Mas esse material indesejado só consegue adentrar o nível consciente depois de estar suficientemente camuflado ou distorcido para enganar a instância psíquica responsável por censurá-lo. Freud usou como analogia a ideia de que existiria um guardião ou um censurador bloqueando a passagem entre o inconsciente e o pré-consciente, impedindo assim que memórias indesejáveis adentrassem a consciência. Então, para que o material inconsciente possa adentrar a consciência, ele precisa estar suficientemente disfarçado para enganar o primeiro censurador. Se isso acontecer, o material entrará no pré-consciente, e ele agora precisará iludir o segundo guardião que bloqueia a passagem entre o pré-consciente e o nível consciente da mente. Se isso ocorrer, o material que veio do inconsciente não será mais reconhecido pelo indivíduo, pois as memórias que escapam de lá estão muito distorcidas. Em vez de serem percebidas como ameaçadoras, elas costumam ser vistas como experiências relativamente agradáveis e inofensivas. Na maioria das vezes, essas imagens apresentam motivos sexuais e motivos agressivos fortes, pois elas resultam de comportamento infantis que foram punidos ou interditados justamente por terem cunho sexual ou agressivo. Punição e interdição frequentemente criam sentimentos de ansiedade que são dolorosos. Essa ansiedade, por sua vez, estimula o processo psíquico da repressão. E o que faz a repressão? Bom, ela força o envio daquelas experiências punidas e interditadas para o nível inconsciente da mente. Esse sumiço das experiências é uma forma de o psiquismo se defender da ansiedade que elas geram. Segundo Freud, nem todos os processos inconscientes resultam da repressão de experiências infantis. Para ele, uma parte do nosso inconsciente tem origem nas experiências de nossos ancestrais que foram repassadas para nós ao longo de centenas de gerações de repetições. A esse material inconsciente herdado, Freud deu o nome de dotação filogenética, um conceito muito similar ao de inconsciente coletivo da psicologia analítica. Para Freud, essas experiências coletivamente herdadas estão na base do complexo de Édipo e da ansiedade de castração. Inconsciente não é sinônimo de inatividade ou dormência. Não. As forças que habitam o inconsciente lutam constantemente para se tornar conscientes, e muitas delas obtêm êxito, embora não ressurjam mais em sua forma original. Ideias inconscientes podem motivar as pessoas e frequentemente isso ocorre. Por exemplo, a hostilidade de um filho por seu pai pode se disfarçar exatamente no seu oposto, ou seja, em uma exibição pública e constante de afeto exagerado. Afinal, sem esse disfarce, a hostilidade provocaria uma ansiedade excessiva no filho. Ao mascarar a hostilidade em afeição exagerada,
A mente inconsciente do indivíduo o motiva a expressar sua hostilidade de forma indireta, através de uma exibição exagerada de amor e bajulação. Note que o disfarce do material inconsciente deve enganar com sucesso seu portador, ou não chegará à consciência. Então, esse material com frequência assume a forma oposta do sentimento original. E isso quase sempre ocorre de maneira exagerada e exibicionista. Esse processo é conhecido como formação reativa, um recurso psíquico que já estudamos no vídeo sobre os mecanismos de defesa do ego. Lembra? Beleza, então tá aqui, a gente consegue pegar uma pequena definição do inconsciente, só para fazer uma conexão. Então, a gente tem ali o inconsciente operando, trabalhando aquilo que não é consciente, aquilo que não é perceptível, mas eu creio e penso que vocês já sabem disso. Então, esse é o nosso material de estudo, esse é o nosso material de investigação. Bem rápido, porque eu penso que também quem já está aqui já deve saber disso. Existe uma diferença clássica entre as três profissões. Parece que eu coloquei isso aqui no slide de hoje, porque vi alguma coisa lá no grupo nosso, o grupo da turma, alguma dúvida sobre isso. Eu não lembro o dia exato, mas penso que alguém pontuou alguma dúvida nesse sentido. Então, resolvi, já que falaríamos de técnica psicanalítica, falar sobre isso também. Tá bom? Diferença entre psicanalista, psiquiatra e psicólogo. Bem rapidinho, psicólogo é o profissional que ele passa por uma graduação e ele não receita remédios, mas ele tem diversas formas de análise e de processos terapêuticos com o paciente. É também aquele que, dentro da classificação internacional de doença, muito vinculado e muito dentro daquele perfil do que está escrito lá, consegue fazer uma caracterização de diagnósticos. Ele consegue ver se aquele indivíduo ali ele tem um transtorno de ansiedade, ou se ele está com esgotamento, né? Esgotamento da energia, ele está com burnout, enfim. Ele consegue, dentro do seu perfil de formação, caracterizar e rotular aquele indivíduo que o procura. Né? Uma formação espetacular. O indivíduo demanda uma graduação. Psiquiatra, por si, é aquele responsável, entre outras atividades, assim como o psicólogo, que além de fazer também um trabalho de investigação, e esse de um mapeamento um pouco mais profundo na questão das atividades do cérebro, como que o cérebro está, qual é a atividade do cérebro, como que ele está funcionando, né? Ele consegue ver ali pela ressonância magnética, enfim, ele consegue ver como que está a atividade cerebral daquele indivíduo. Só para dar um exemplo, se você pegar a atividade cerebral de um indivíduo depressivo e pegar a atividade cerebral de um indivíduo dito normal, você vê que tem uma atividade diferente. O depressivo, ele tem uma atividade menor do que o dito normal. Isso é comum. Né? E o psiquiatra está ali, olhando e fazendo uma intervenção medicamentosa. O psiquiatra, enfim, ele está ali fazendo essa intervenção medicamentosa. O psicanalista é o profissional que ele passa por um curso de formação, ele, na formação dele, ele é estabelecida, isso por Freud, né? Freudiano, ele passa pela parte da formação teórica, da análise didática, que é a sua análise pessoal, ele tem que ver como que funciona isso com ele precisa passar por essa experiência, deixa eu só ver aqui, ele precisa passar por essa experiência, achei. Ele precisa passar por essa experiência com ele mesmo e depois ele passa pelo estágio supervisionado, onde ele vai para a prática, ele vê o funcionamento com outra pessoa e ali ele é orientado por um supervisor. E qual o trabalho do psicanalista, Eduardo? O trabalho dele é principalmente, como eu já disse,
levar o indivíduo à procura do autoconhecimento. Eu passei vários vídeos sobre isso. Cauã Raymond o ator Cauã Raymond disse que faz psicanálise em um documentário há 15 anos. Selton Mello, que foi o diretor da série Sessão de Terapia, outros 15 anos de análise que ele faz, né? A gente também tem artistas, enfim, diversos profissionais que fazem análise há muitos anos. E por que eles fazem? Porque eles procuram o caminho do autoconhecimento. Diferente da terapia, que ela é um pouco mais rápida, ela é um pouco mais... ela não leva tanto tempo assim, a psicanálise ela é um processo longo. Tem que falar isso para vocês, é um processo longo. Por quê, Eduardo? Porque se o nosso objetivo é trazer o que está inconsciente para o consciente, o que está lá embaixo, o que está interno, reprimido, para o consciente, e levar o indivíduo ao autoconhecimento, a pergunta é: quanto tempo você precisa para conhecer quem você é de verdade? Lascou. Muito tempo. É necessário que você debruce muito tempo a se conhecer, a saber quem você é de verdade. Tudo que você conseguiu reprimir todos esses anos, o que você não colocou para fora, o que você internalizou, o que você somatizou, que o seu corpo colocou para fora porque você não conseguiu chamar como palavra, o que você só sente e não sabe por que sente, que é muito comum. Tudo isso está ali operando dentro do inconsciente, então você precisa gastar muito tempo. E aí tem gente que fala, nossa, mas 15 anos fazendo psicanálise? E essa pergunta parece que dói nos meus ouvidos, porque quanto tempo que a gente investe em processos para o outro? Onde que não tem relação com a gente, não tem relação comigo, mas tem relação com o outro. E se eu não consigo investir no na pessoa que eu sou, eu vou viver um eterno personagem. Se eu não investir na pessoa que eu realmente sou, eu vou viver eternamente um teatro. Então, investir em você, quem já investiu em análise, fazer análise, ir ao psicanalista, ele quando se descobre, ele descobre suas forças, suas fraquezas, o porquê que processos repetitivos acontecem com ele, é fundamental. E ao descobrir o porquê você faz o que faz sentido passar tempo com você mesmo e no seu processo terapêutico. Certo? Então, é importante eu falar isso com vocês também, para que a gente possa determinar. Ao continuar a nossa fala, é importante também eu definir com vocês como que é o mercado de trabalho. E aí já vai um convite, no dia 30, já está confirmado com o professor Diniz, nós vamos explorar mais esse trabalho do mercado de trabalho. A gente tem um grupo que funciona no Instituto Aprovado, que é um grupo de pequenas e médias empresas que os responsáveis diretos por essa empresa se reúnem uma vez a cada 15 dias para receber orientações. E o convidado, entre outros convidados que teve lá, o convidado dessa semana é o professor Luiz Diniz, que é psicanalista junguiano e é um consultor de empresas, e ele faz consultoria no Brasil em 3 grandes empresas, né? Ele faz no McDonald's, ele faz... eu sempre esqueço uma. Ele faz na Pet e ele faz uma outra grande, Lojas Americanas. Ele faz consultoria nessas 3 empresas. E ele vai falar um pouco dessa relação, de como que a psicanálise ajudou ele e como que é o mercado de trabalho, tanto da psicanálise, como ele utiliza isso, o que faz bem, né, nesse processo para a empresa. Então, para você que tem um negócio ou quer abrir sua clínica, é super importante. Os alunos da psicanálise vão participar gratuitamente, vão receber ainda um certificado de participação, tá bom? Mas para que a gente possa abordar isso,
O mercado de trabalho é vasto da psicanálise. Por quê? Você pode trabalhar no consultório ou clínica, você pode trabalhar com a sua clínica, hospitais podem te receber, você pode trabalhar em empresas com consultoria, eu faço algumas, né, muito influenciado pelo professor Diniz, não é? Que é expert nisso. Empresas, ONGs, indústrias, escolas, creches, né, ambientes judiciais, advogados nos procuram, temos turmas com alguns advogados, né, sistema penitenciário, né, assistência social, CAPS, tudo isso, todos esses lugares recebem psicanalistas em seus ambientes para que possa ser feito o processo de análise. Então, o mercado de trabalho é vasto, né? Tem muitos psicanalistas na academia, pessoas que escrevem grandes livros, eu sempre falo o nome de alguns aqui, Jorge Forbes, consultor da Globo, criador do Terra 2, é um cara que é um espetáculo, né? Teve a oportunidade de estudar com Lacan, então, uma formação espetacular, né? Além de outras pessoas da academia também que fazem parte e são psicanalistas. Bem, para que a gente possa ver mais ou menos como que é a profissão, tem um vídeo de 30 segundos que eu quero compartilhar com vocês, antes de que a gente possa aprofundar no nosso conteúdo. Os desafios são muitos, afinal, né, cada paciente que entra é um desafio novo, né, e é um desafio também para mim escutar o outro, né, livre de preconceitos, livre de saber, se propor, né, a escutar e se sentir provocado, de certa forma, pelo que se escuta. E também provocar, né, o paciente a se questionar é muito desafiador. Certo. Então, um pouco de uma fala de alguém que já vive na psicanálise e como que funciona esse processo. Você viu o divã, uma pessoa sentada, o psicanalista atrás dele fazendo suas anotações, e ele está ali no divã, aquela pessoa está ali no divã, é onde ela vai fazer a análise, tá bom? Deixa eu só passar aqui para que vocês possam ver onde que é o ambiente, e é mais ou menos isso, né? O indivíduo ele está ali no divã, o divã, esse aqui até o divã estilizado, mas o indivíduo está ali e ele está olhando para um lugar e não para o analista para que ele possa fazer o que a gente vai aprender hoje, que é a associação livre. Falar e não ser recriminado, falar sem uma prévia organização, falar sem a preocupação, né? E para que ele possa desenvolver. Porque qual o processo, qual a importância do divã na análise? E a gente vai ter uma aula só sobre setting analítico. Setting analítico é este ambiente aqui da análise. Que a gente fala sobre rapport, fala sobre o vínculo, fala sobre estar seguro na análise. A gente vai falar sobre tudo isso. Mas o divã é bom para que, quando a pessoa estiver falando, ela possa ter a percepção do que está acontecendo e do que ela está falando. Ao se ouvir falando, ao se perceber falando, ela entra naquele processo de aquilo que está inconsciente tornar-se consciente. Aquilo que está reprimido torna-se consciente. Então, o divã e esse processo de estar atrás do seu clinicando é fundamental para que você faça. É fundamental, mas não é uma regra, certo? Você vai ver alguns ambientes de análise onde o psicanalista está na frente do seu analisando, mas ele tem o manejo para que possa fazer os processos inconscientes tornar-se consciente. Então, o divã ajuda, mas não é uma regra por si só, tá bom? Eduardo, me fala um pouco sobre as técnicas. Essa é a nossa aula de hoje. Tá, antes de falar das técnicas, eu vou falar o que você deve ter como prioridade na psicanálise. E aqui vai a primeira, a observação.
Senhores, deixa eu voltar aqui para vocês, para ouvir vocês, que é importante. Deixa eu ver um pouquinho vocês aqui. A observação é fundamental para o psicanalista poder exercer sua profissão. Você fez sua matrícula na psicanálise, você é psicanalista em formação, você deve observar tudo. Tudo. A nossa mente consciente, a mente do psicanalista, ela vê, observa e discerne tudo. Tudo para a gente é uma informação. Como a pessoa está nos olhando, para onde ela está nos olhando, como ela fala, as interrupções, tudo para a gente tem significado. Diferente de tudo ter significado, existe uma coisa que eu e você não podemos fazer. Uma, analisar tudo e todos, a todo momento. Você não deve fazer isso. Não é saudável. Embora Marcelo, Theo, Gisele estão aí desde o comecinho com a gente, vocês já devem fazer aquele processo de análise. Enquanto a pessoa fala, você já vai olhando e analisando, não é verdade? Isso acontece. Não é? Você já vai ali analisando, vendo. Tem aí as irmãs Roses que já são terapeutas. Você já vai analisando, você já vai observando e entendendo aquele paciente, aquela pessoa. Mas analisar tudo e todos não é saudável. Não é saudável. Porque você pode cometer um erro. E esse erro que a gente chama de análise selvagem. Que análise selvagem? Análise selvagem é quando eu, como analista, não tenho todas as informações precisas para definir o analisando. Eu, analista, não tenho todas as informações precisas para definir o analisando. E aí eu cometo análise selvagem. Eu digo que analisando é ou tem uma coisa que não faz parte da realidade. Então eu digo, nossa, ele é ansioso, ou ele tem um problema com ansiedade. Esse problema com ansiedade vem do pai. Mas eu não tenho todas as informações. Eu vi na rua, eu vi enquanto amigo, eu vi e cometi análise selvagem. E por que é um problema? Porque ali dentro do set analítico, quando você fecha a porta da sua clínica, quando você não tem vínculo, quando você coloca o divã, quando o ambiente é seguro, não tem família, não tem amigos, e a pessoa fala tudo o que ela tem que falar, várias portas são abertas para que você possa ver o que é inconsciente. Diferente quando você está num lugar aberto. Se você estiver num lugar aberto e você se abrir com alguém, na sua cabeça, de forma imperceptível, você não fala tudo. Você tem medo de ser recriminado. Se você fala e se abre com alguém que é um amigo seu, que você tem vínculo, você fala muita coisa, mas você não fala tudo, porque você tem medo de ser recriminado. Então, se eu não estiver num local que se torne um ambiente de análise, que seja seguro, que seja resguardado pela ética do psicanalista, que tenha ali um local onde a pessoa possa se abrir e mostrar o que está inconsciente, eu não conseguirei, senhores, tirar tudo o que eu preciso do meu analisando. Compreende? Então, cuidado. A você que está ali na rua, você que está com seu filho, você que está com amigos, eu sempre gosto de falar isso, para que você não cometa análise selvagem, que você observe e defina alguém que ainda não tenha tudo
para que possa o definir. O ser humano ele é uma caixinha de surpresa. Você vai perceber isso. Quantos pacientes eu recebi? Que eu tinha certeza e uma visão de definição de como conseguiria caminhar com ele na análise e depois eu percebi que não. Que ele guardava dentro de si um segredo que precisava ser confessado, mas ele precisava ter o vínculo profissional, ele precisava ter a confiança para que pudesse se abrir. Cuidado com a análise selvagem, isso é muito importante. Observação é a nossa arma. Vocês precisam observar, precisam ser observadores, mas tem um passo a passo da observação que a gente vai ver no decorrer da nossa aula. Não hoje, mas nós vamos ver. Eu já dei uma dica para vocês, o professor Diniz reafirmou, leiam sobre o assunto, vejam o livro O Corpo Fala, ele vai dizer muita coisa sobre isso, não diz tudo, mas diz muita coisa. Para quem já leu, outras indicações nós faremos também, que vai te ajudar nesse processo. Deixa eu compartilhar um pouco com vocês sobre comunicação verbal e não verbal, como que isso é importante, como que essa conexão ela funciona dentro da análise, para que isso fique claro para a gente. Nas interações presenciais ou virtuais, as pessoas formam imagens sobre quem está falando. E essa imagem ela é formada nos primeiros 90 segundos. Então, é algo muito rápido. Uma coisa que é interessante lembrar é que não é algo definitivo. Então, são peças que vão se encaixando para formar essa imagem sobre quem fala para uma pessoa ou para mais pessoas. E uma analogia que eu acho interessante lembrar é do Lego. Então, a gente tem peças que vão se encaixando, não são como um quebra-cabeça. Então, eu tenho que olhar de uma forma, tenho que usar um tom de voz específico ou palavras específicas e juntam ali aquele quebra-cabeça. Não, são Lego por quê? Porque eu vou usando as peças que são convenientes para mim. Que imagem eu quero passar? É de credibilidade? É de naturalidade? É de ser acessível? É de ser uma pessoa natural? É de ser uma pessoa amistosa? Uma pessoa um pouco mais direta? Então, um primeiro passo é pensar assim, qual é a imagem que você quer passar para as pessoas? Qual é a sua intenção? Eu quero ser uma pessoa acessível, quero ser uma pessoa mais natural, ou quero ser uma pessoa que passa uma posição mais de ser direto, de ser mais firme. Então, saber a sua intenção é o primeiro passo. Claro que a gente não é julgado pela nossa intenção, mas sim pelas nossas ações. E aí é que entram as peças do Lego, quer dizer, quais são as peças que vão me ajudar a encaixar nesse todo de natural, acessível, mais firme. Um elemento muito importante em qualquer comunicação, uma peça importante desse Lego, é justamente o olhar. Então, o contato visual, ele vai tornar essa comunicação mais próxima, mais cordial, ou mais afastada, ou mais distanciada. Um outro ponto é a qualidade vocal. Então, há pessoas que usam menos a inflexão vocal, usam menos entonações vocais. Então, são pessoas que têm essa impressão de mais credibilidade, seriedade, mas são menos interativas, por exemplo. Agora, pessoas que usam mais a entonação vão enfatizar melhor as ideias e, obviamente, vão trazer um tom um pouco mais natural, um pouco mais espontâneo até mesmo para a fala. Então, são elementos que vão compondo esse Lego. Bom, os gestos são outro ponto fundamental nesse encaixe do Lego, porque eles são um pouco a janela aí do pensamento. Acompanha a fala, reforça uma palavra. Então, a gesticulação também vai dar esse tom de melhor naturalidade, espontaneidade. Agora, não é só nessa linha que a gente tem que pensar. Também a comunicação verbal faz diferença. Há pessoas que nunca vão te encontrar pessoalmente, mas trocam e-mails com você de maneira frequente. E aí não tem olhar, não tem gesto, não tem inflexão vocal. Tem, na realidade, as palavras que você utiliza. E há pessoas que usam palavras que soam impositivas. Por exemplo, os imperativos. Então, em português, existe uma conotação de agressividade, ainda mais na comunicação escrita, né, a interação virtual, digamos assim, e acaba que a pessoa, né, ela nem é tão agressiva assim, mas ela soa agressiva pelo excesso de imperativos, e óbvio que não é apenas o imperativo sozinho, às vezes é um excesso de diretividade no e-mail, a pessoa mal fala bom dia, já começa a mensagem, então nesse conjunto dessas peças aí do Lego, vai soar mais em positivo o uso do imperativo. Há também quem seja meio que bonzinho demais, que tudo pede um favorzinho, é rapidinho, então esse diminutivo tem uma conotação também de não dar um tom mais assertivo para a comunicação.
Quer dizer, na comunicação também escrita, nós temos a formação de imagem. Então, o cuidado sempre é qual é a imagem que eu quero passar. E aí pensar nessa intenção e quais recursos me ajudam a formar essa imagem que eu preciso. Lembrando que é comunicação verbal e não verbal, desde olhar, gesto, qualidades vocais, até o próprio vocabulário. Uma coisa que parece também sutil, mas faz diferença, é a sua prontidão em receber as pessoas, tanto pessoalmente, quando eu falo um bom dia, quando eu falo por favor, quando eu falo, enfim, formas de trazer a pessoa para próximo, ou então na comunicação à distância também. Se eu respondo rapidamente um e-mail, se eu atendo as pessoas rapidamente. Então, hoje em dia, nesse cenário de muita interação por vários tipos de canais, a gente tem que estar sempre atento. A comunicação ela é posta à prova o tempo todo. E a gente é avaliado o tempo todo. Então, qualquer recurso faz diferença nessa composição de imagem. Ainda mais quando a gente fala no campo profissional. Então, a gente tem que saber aliar esses elementos para tornar a nossa imagem positiva e não ficar pensando assim, nossa, mas por que as pessoas me acham bravo demais, ou bonzinho demais, ou não me acham claro? Tem algum elemento aí na comunicação verbal ou não verbal que tem impactado essa imagem e dá para trabalhar para reverter a situação. Perfeito. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Volta. Vai. Então, dito isso, a gente consegue ver, foi falado num sentido mais pessoal de como fazer a comunicação verbal ou não verbal, mas a gente consegue ver no vídeo, deixa eu voltar aqui para vocês, para ouvir vocês, a gente consegue ver no vídeo claramente que tudo comunica. Tudo. Isso é muito importante. Tudo comunica. Seja o tom da sua voz, as palavras que são utilizadas, tudo comunica. E eu e você, como psicanalistas, precisamos estar atento a tudo. Perfeito. Observação é a nossa arma principal. Agora eu quero apontar a vocês a nossa primeira técnica que a gente vai utilizar, psicanalítica. Técnica psicanalítica que a gente vai usar para estar entendendo e vendo como que o paciente ele pode trazer o que é inconsciente para o consciente. Então, respondendo aquela perguntinha do início, o que a gente faz no set analítico, na clínica, ao receber o paciente? Não é? Principalmente, que foi aquilo que Freud, depois de abandonar a hipnoterapia de Paulo, ele, principalmente, ele trabalhou com associação livre. Tá bom? Que consiste em deitar o paciente no divã e encorajar ele a falar tudo que vem à mente dele. Independente se aquilo tem uma conotação prejudicial. Se aquilo, teoricamente, é vergonhoso. Se aquilo tem cunho sexual. Se aquilo tem algum cunho criminoso. Não interessa. Ele precisa e deve falar tudo que vem à sua mente. E dentro desse processo de associação livre, dentro desse processo de falar tudo que vem à mente, a gente encontra o quê, senhores? A gente encontra desejos reprimidos, temores, conflitos, lembranças, o passado. Tudo que é reprimido é colocado para fora. Aquele guardião do inconsciente que a gente viu naquela animação explicando para vocês o que é inconsciente, é colocado de lado e a gente consegue ter o processo de inconsciente tornando-se consciente. Certo? Então, Eduardo, o que eu devo fazer primeiro? Associação livre. Você deve saber o que é isso. O que é associação livre? É exatamente aquilo que a gente viu aqui. Não é? Está ali o seu paciente, está ali analisando, está você fazendo as suas anotações, e ele vai falar tudo que vem à mente dele. Tudo. Existem dois processos.
A cura vem pela fala. Lacan diz que doenças são palavras não ditas, então, enquanto ele fala e coloca para fora, ele sente o que fala e aquilo faz sentido para ele e ele tem um processo de cura. Foi eu, como psicanalista, que o curei? Negativo. O processo reside dentro do próprio paciente. Olha que coisa maravilhosa. Então, ele falou o que estava sentindo, fez sentido, ele sentiu aquilo, colocou para fora, processo de cura. 2, eu, como analista, eu não mergulho na história do meu paciente. Ele pode estar ali falando da história mais extraordinária possível. Ele pode estar falando sobre tudo e de todos, mas eu estou percebendo tudo que é inconsciente que está dentro da fala dele. Todas as interrupções, todos os atos falhos, tudo aquilo que ele quer falar e não consegue, tudo que ele quer fazer e não consegue. Tudo isso vai ser observado, que é a minha arma do psicanalista, acabei de falar. Tudo vai ser observado, anotado, e depois eu faço uma ressalva. A gente fala que isso é a interferência na psicanálise. É quando eu faço uma ponderação ali no set analítico, quando eu faço uma interferência na análise, quando eu vejo que existe uma incoerência entre o que ele me falou e o que ele está apresentando agora, mas tudo isso pela minha observação do processo de associação livre que esse indivíduo tem. Certo? Então, ele está ali sentado falando desgovernadamente, ponto. Primeiro processo, a cura pela fala. Segundo processo, eu entendo os processos inconscientes, o conteúdo inconsciente que está dentro dele. E terceiro e último, eu faço algumas confrontações a esse paciente. E eu faço essas confrontações como? Vou dar algum exemplo. A gente viu aqui alguma coisa nesse sentido, mas vou dar exemplo real para que fique claro com vocês. É muito comum que o paciente, antes de ter o vínculo, ele não fale toda a verdade, ou que ele omita a verdade, ou até que ele minta no processo da análise. É, Eduardo? É. Porque ele não quer falar o que está doendo, ele quer falar, ele quer demonstrar, ele quer seduzir o analista no sentido de não demonstrar as suas próprias fraquezas. Quando eu vejo num processo de análise, quando eu estou ali atendendo e eu percebo que tem uma informação que eu vi lá atrás e que ele entrou em contradição agora, eu faço uma interferência. Faço uma ponderação e falo, será que aquilo que você me disse há 3 sessões atrás não é uma contradição com o que você está me dizendo agora? Eu estou fazendo uma pergunta, mas eu estou confrontando. Não estou dando conselho, não estou chamando de mentiroso, estou fazendo uma pergunta a ele. Essas são as nossas interferências. E aí, ele pode dizer que sim, pode dizer que não, mas a resposta dele vai me mostrar um conteúdo que é inconsciente. E eu percebo o que está se passando ali naquela cabeça. Certo? Deixa eu continuar. Então, associação livre. Nós vamos ter uma aula só falando sobre associação livre. Isso vai ser bem bacana e bem legal. Bem, para eu correr aqui por causa do tempo, 9h11, nem percebi a hora passando, mas a gente também tem a análise dos sonhos. Isso aqui é fundamental. Há quem diga que o sonho ele é... o sonho ele é místico, né? Ele é uma mensagem... Ele é uma mensagem do espiritual. Não estou questionando isso. Se você lê em Jung ele acredita também que pode ser alguma coisa de cunho espiritual. Freud não. Freud ele não tem esse pensamento. Mas há quem diga que o sonho tem um cunho espiritual, é uma mensagem dos deuses, de Deus, enfim.
para o indivíduo. Há quem diga que o sonho é só fantasia, fruto daquilo que eu vi e percebi. Só que, durante todo o dia, o meu inconsciente ele vai mandando mensagens para mim. A gente tem uma fala que o inconsciente é latente, ele vai mandando mensagens, me mostrando que alguma coisa está errada, que eu não estou agindo de conformidade com aquilo que eu acredito ser, que eu estou sendo incoerente na minha vivência, que eu estou contracenando muito, eu estou sendo esse personagem e não estou sendo realmente eu, que eu estou cansado de uma situação no trabalho, mas eu não falo, internalizei, meu inconsciente manda mensagem. Tudo bem. Mas enquanto eu estou acordado, perceptível, eu controlo meus pensamentos inconscientes. Quando eu durmo, a vigilância é menor. Então, meu sonho ele me manda mensagens, ele me manda configurações que falam exatamente o que está acontecendo aqui dentro. Por isso, depois, isso alguns anos atrás, que eu fiz o curso de psicanálise, depois que eu fiz a minha análise didática, quando eu fiz a minha supervisão faço até hoje, é um processo que eu peço que vocês não terminem nunca de fazer, façam supervisão é espetacular. Quem é o responsável que pode dizer que pode fazer entender todo o processo da mente humana e não pedir ajuda? Não pedir ajuda é um sinônimo de fraqueza. Então, eu debato casos para não cometer transferência e contra-transferência com o meu supervisor. Mas, naquele tempo ainda, quando eu fiz tudo isso, eu entendi a importância do sonho. E não tem um sonho hoje, senhores, que eu não anote, que eu não perceba quando eu acordo e faço aquela investigação e falo, por que eu sonhei isso? E tento fazer associações com aquilo que está acontecendo no meu contexto. E é incrível como esse processo me faz eu me conhecer. Tem coisas que eu falei, nossa, mas para mim não tinha significado nenhum isso. E eu consegui ter uma conexão entre o que eu achava que não tem significado com o meu sonho. Então, isso fez sentido. Isso pairou na minha mente. De alguma forma, eu reprimi. Eu estou falando uma coisa que eu faço com alta análise, um processo de autoconhecimento, mas que também pode ser feito com os seus pacientes. Não é que seu paciente sonhou com um dragão e você vai falar, não, dragão significa isso, ou sonhar com cachorro significa isso. Não é isso. Não é uma coisa mística. Mas seu paciente, ele traz se analisando, ele vai trazer um sonho para você e você vai perguntar, na tua opinião, o que isso tem a ver com a tua realidade? O que isso tem a ver com o teu contexto? O que isso tem a ver com o seu dia a dia? Porque o sonho não são as figuras que aparecem. Não tem nada a ver com as figuras que aparecem. Sonho que estava voando, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com o sentimento que se tem enquanto sonha. Nossa, sonho que eu estava amarrado pela minha perna e de repente eu consegui me livrar e eu estava voando. Qual era o sentimento que você tinha enquanto estava no sonho? Ah, eu sentia liberdade. O que isso tem a ver com a sua vida, com o seu cotidiano, com o seu dia a dia? Ah, isso tem a ver sim, porque eu estou querendo pedir demissão desse trabalho, esse trabalho não faz sentido mais para a minha vida, eu quero fazer uma transição profissional e eu penso que esse sonho tem relação com isso. Pronto, você achou o sonho e o significado, o sonho e o contexto. Você encontrou o contexto do sonho para aquele indivíduo. Então, entender o processo do que está acontecendo lá no inconsciente do seu analisando também tem relação com a análise dos sonhos. Os sonhos eles significam muito. E aqui eu faço um desafio para vocês, né?
Até semana que vem, eu não sei se eu passei para essa turma, eu acho que eu passei para outra, mas até semana que vem, eu tenho um desafio para vocês, um trabalhinho de casa. Quem tem papel e caneta aí, anota. Quem não tem, vai estar lembrando disso na semana que vem. Anote pelo menos 3 sonhos que você teve. Exatamente. Olha só, a Elizabeth, ela fez um comentário bacana, já vou falar aqui desse comentário. Anote pelo menos 3 sonhos durante a semana que você teve. Vamos conversar, vamos fazer análise dos sonhos aqui em conjunto para você ver quanto que isso é importante e quanto que isso é legal. Eu vou selecionar pelo menos 5 pessoas para que a gente possa estar conversando sobre o seu sonho. E se você não conseguir falar aqui na aula, a gente vai falar no grupo, a gente vai expor isso. Eduardo, será que isso realmente tem significado? Senhores, o processo de autoconhecimento é profundo. E você vai ver aquilo que você não conseguiu ver enquanto estava acordado lá, enquanto você estava dormindo. Olha, a Elizabeth, ela tem um comentário aqui muito bacana. Estava preso e se soltou, libertou-se de algo. Só que tem que buscar o que estava aprendendo. Perfeito. No caso, no exemplo que eu dei, o que estava aprendendo aquela pessoa é hipotético, tá bom, gente? É uma hipótese. É o emprego que estava prendendo ele. Ele quer pedir demissão do emprego para ele se soltar e estar livre. Cada um tem o seu significado. Cada um tem o seu significado pessoal, aquilo que faz sentido para ele. Né? Então, um mesmo sonho ou um sonho parecido entre indivíduos diferentes não tem o mesmo significado. Tem significado particular para cada um. Cada um tem um significado pessoal nisso, tá bom? Então, isso é bem bacana compartilhar com vocês. Mas muito bom o seu comentário, Elizabeth. Deixa eu passar aqui um vídeo para ficar mais claro isso. Acho que vai ser bem legal para compartilhar com vocês. Sonhos, antes de qualquer interpretação que a gente dê, uma interpretação psicanalítica, ou espírita, ou neurocientífica, que se quiser dar, sonhos são muito interessantes. Né? Antes de falar de teoria, né? Pensa nessa experiência. Você adormece, você fecha seu olho e, de repente, passa na sua mente um filme inteiro. Um filme que você, a princípio, está em você. Então, você, a princípio, você produziu, dirigiu, atuou, assistiu, colocou a trilha. Né? É uma experiência sensacional. Então, sonhar, antes de qualquer interpretação, a experiência de sonhar já conta pra gente que a nossa mente é maior do que a gente sabe. Que acontecem coisas nela que a gente não tem consciência, não passam pelo nosso controle. Um sonha mais, um sonha menos, lembra mais, lembra menos, de acordo com a fase da vida. A gente não dá muita bola para o sonho. Mas se você parar para pensar na experiência de sonhar, essa experiência ela é maravilhosa. Ela te conta que todo mundo é criativo, né? Que todo mundo simboliza, que todo mundo tem em si mais do que sabe ter, né? De onde é que ele vem, né? Frequentemente o sonho é uma história louca, esquisita, surreal, mistura a gente de contextos diferentes em situações ali, mas certamente não é caos. Quando o Freud começou a estudar sonho, ele era neurologista também, né? Lá no finalzinho do século XIX, neurologia dizia que era uma espécie de caleidoscópio, você fechava o olho e aí restos do dia chegavam aleatoriamente na sua consciência, e a ideia é que diabos de caleidoscópio é esse? Que tem narrativa, tem começo, meio e fim, que é repetitivo, as pessoas podem ter o mesmo sonho ao longo de anos da sua vida. Que diabos de caleidoscópio é esse? Caleidoscópio nada, né? Tem uma historinha sendo contada ali, tem alguma coisa, alguém organiza aquele negócio, que passa pela gente, ou é a gente mesmo, numa outra dimensão da gente que nós não temos consciência. Então, primeiro isso, a experiência de sonhar, isso sozinho é sensacional. Aí, é claro, você tem as explicações, e aí as explicações que vêm da origem da psicanálise. O Freud oficialmente inaugura a teoria psicanalítica com o livro Interpretação dos Sonhos, que é de 1900, né? E ele considera que se ele puder mostrar que os sonhos são expressões do mundo interno, de um mundo inconsciente das pessoas, ele poderá dizer que todo mundo tem um inconsciente. Expressão do que é o sonho para a psicanálise? Das coisas não ditas, né? Nós temos ideias, nós temos pensamentos, nós temos um conjunto de representações, ideias que a gente chama de eu. Né? A nossa identidade, o que eu sei sobre mim, a minha própria autoimagem. O eu de ninguém é homogêneo, todo mundo é muita coisa, todo mundo é muita gente. Mas o eu tenta manter uma espécie de nuvem, né? Coesa, um certo tônus, né? Que significa a minha identidade, quem sou eu. Tem ideias minhas que eu não gosto de ter, que são desagradáveis, que me constrangem. Eu não vou poder dar um exemplo, infelizmente, mas ideias minhas que eu tenho nojo a meu respeito, que me constrangem, mas isso ainda é pensável. Né? A psicanálise considera que existem coisas que vão para
além do limite do que eu suporto pensar sobre mim. Ideias absolutamente insuportáveis, incompatíveis, que me parecem incompatíveis com aquele grupo de ideias que eu chamo de eu. Né? Essas ideias sofrem um processo que chama-se repressão ou recalque, dependendo da tradução que você usar, né? Mas elas são expulsas do eu. São representações, são memórias legítimas, verdadeiras, cheias de intensidade, cheias de valor mental. No entanto, elas são impensáveis. Existem também impressões muito primitivas, que são traumas, que são pequenas intuições, pequenos ruídos que estão na nossa mente, mas que não ganharam ainda a forma de uma representação consciente, uma representação dentro do eu. Da perspectiva do Freud, o que acontece no sonho é exatamente isso. A hora que eu adormeço, quem adormece é o próprio eu. Ele relaxa. E em relaxando, ao relaxar, a repressão enfraquece e esses ruídos, essas coisas reprimidas, essas ideias não bem formuladas, aproveitam esse momento, né, e vão aflorar sob a forma de um sonho. O processo teórico é delicado, não precisamos entrar aqui, mas há uma simbolização, né, há uma transformação em imagem, há uma metaforização, né, que transforma aqueles conteúdos que, se chegasse à consciência, seriam insuportavelmente dolorosos, transforma-se esse conteúdo numa metáfora, num símbolo que a pessoa não reconhece, não acorda, né, e de alguma forma ela tem essa experiência que é uma espécie de desabafo. O sonho é um mecanismo de simbolização, o sonho é um mecanismo criativo. Né? E enquanto criativo, ele é bonito, ele é estético, né? E ele conta pra gente coisas, né, não formuladas, mal formuladas. Uma frase que eu gosto de dizer em aula é tudo que é real vai aparecer por bem ou por mal. O que é real em você vai aparecer. Aparecer por bem, em termos de mente, é algo aparecer como ideia, como pensamento consciente. Algo que é real, que você não se permite pensar, vai aparecer de toda maneira, mas vai aparecer em detrimento da sua vontade, te atropelando, de uma forma mais severa e possivelmente violenta, atrapalhando sua vida, que são sintomas, ou de uma forma mais amena, como um bico de panela de pressão que distende, né, coisas que estão tensas em você, e o sonho é isso. Da perspectiva do Freud, o sonho não tem intenção comunicativa, ele é uma descarga, basicamente. Né? Há uma catarse, há um prazer no sonhar, há uma realização de desejos não realizados através desse sonho. Então, há uma dimensão catártica, mas não haveria uma intenção comunicativa. Mesmo que não haja uma intenção comunicativa, Freud considera que, né, é possível decodificar, quer dizer, a partir do sonho contado numa sessão, né, eu sou psicanalista, enfim, nós psicanalistas e psicólogos trabalhamos com isso, a gente não interpreta sonhos, o sonho é subjetivo, a gente interpreta narrativas de sonhos que as pessoas nos trazem. Essas narrativas a gente presume que guardam algo do fio, do sentido, que remete ao sentido original, que a gente chama de latente, e eventualmente, através de um sonho, nós podemos sim seguir na trilha que leva ao aumento do autoconhecimento dessa pessoa. O Freud fala bonito, né, na interpretação dos sonhos, o sonho é a via régia para o inconsciente, é o para-choque de caminhão do Freud naquele livro. Né? Essa frase bombástica significa sim, há aí um fio. E esse fio permite, muitas vezes, não todas as vezes, que a gente expanda o autoconhecimento dessa pessoa, que aquilo que tem aparecido em detrimento dela como sintoma e sonho, possa aparecer agora como uma ideia, como um pensamento de forma legítima na consciência dela. Gostou desse vídeo? Bacana, né? Então, assim, só para colaborar com aquilo que a gente já estava conversando, é exatamente isso. Deixa eu voltar aqui para vocês. É o sonho. Você está dentro de uma narrativa, você está dentro de... Tá, só deixa eu pegar aqui, terminar esse conteúdo, já vem com a pergunta da Sofia. Então, você está dentro de uma narrativa que é importante você colocar para fora, que aumenta o seu autoconhecimento. Se eu puder colaborar mais um pouquinho sobre sonho, e aqui eu vou começando a terminar, porque senão a gente... É um tema espetacular, a gente vai continuar a falar dele na próxima aula, continuaremos falando, mas de forma mais prática, de forma mais... de ver como isso funciona na clínica mesmo, de como que isso funciona realmente. Então, estou definindo aqui, teorizando, e depois a gente vai tornar isso mais prático. Mas tem um outro pensador da psicanálise, que é o Carl Gustav Jung. Né? Jung, ele tem das grandes contribuições de Jung, e ele que divergiu de Freud em um certo momento da vida, são os arquétipos, são símbolos. Se a gente entender como foi dito no vídeo anterior, que o sonho ele é simbólico, é o inconsciente metaforando com você,
Jung ele pensa a esse respeito dizendo, olha só, existem símbolos, existem signos, símbolos, imagens que são imagens que são comuns, independente do local onde você mora. Independente de onde você vive. Independente da sua cultura, independente da tua religião, existem alguns símbolos que se repetem. E ao você ler Jung, ao você ler, né, o homem e seus arquétipos, né, e toda a simbologia junguiana, você vai encontrar ali o arquétipo da grande mãe, que por ela é representada carinho, amor, segurança. O velho sábio, que é a representação da sabedoria, do conselho. E Jung ele vai fazer o seguinte, embora a gente esteja numa fala freudiana, é importante eu colaborar com isso, porque se vocês fizerem uma pesquisa, vai acabar caindo no pensamento junguiano. Eu quero pensar isso com vocês hoje. Como eu disse, né, o velho sábio, que é a representação do conselho, ou do fora da lei, que é aquele que representa a pessoa que quer viver à margem da cultura e dos conceitos e valores que reprimem o indivíduo. Então, aquele homem fora da lei, aquela pessoa que quer transgredir algumas leis, que é aquela pessoa que quer sempre liberdade. Esse é o arquétipo, é o símbolo do fora da lei. Tem outro símbolo também, que é o símbolo do herói, daquela pessoa que não suporta ver alguém oprimido, mas quer estar sempre se relacionando com aquela pessoa, salvando, tirando ela do perigo, ajudando. São símbolos que aparecem em sonhos. E Jung ele faz uma percepção e ele faz uma interpretação desses símbolos dentro do sonho do indivíduo. O que isso colabora com a gente aqui? É que tem muita gente que tem sonhos repetitivos e não sabe por que tem. Tem símbolos que se repetem em seus sonhos e não sabem por que são repetitivos. E ao você ver esse símbolo, mais a interpretação dele pelo pensamento junguiano, você vê uma característica pessoal sua acontecendo. Você vê uma conexão entre o símbolo e a sua vida. Por exemplo, o arquétipo do herói. Digamos que um herói apareça sempre nos seus sonhos e você vê e se pergunta, nossa, mas por que eu sempre quero ajudar os outros? Por que sempre eu, às vezes, esqueço de mim para ajudar o outro? Porque, às vezes, o problema nem meu é, mas eu, quando me vejo, já estou ali resolvendo aquele conflito. E a pessoa não sabe por que está fazendo aquilo. Mas naquele sonho dele, repetitivo, tem ali o símbolo e o arquétipo do herói, que o influencia de alguma forma. E o debate é grande. A gente pode debater isso por horas e horas, porque o pensamento é muito profundo. Mas é importante que a gente saiba que o sonho também é um formato de que você possa obter o autoconhecimento. E isso é muito importante. Bem, senhores, eu quero falar com vocês última forma de técnicas psicanalíticas. A gente vai ter outras na próxima aula. Antes disso, eu quero pegar aqui a dúvida da Sofia e compartilhar com vocês. Ela perguntou, todo sonho tem um significado psicanalítico? Em período que sonhamos de maneira maior, seria o inconsciente se manifestando? Bem, então, muito boa a sua pergunta, Sofia. E deixa eu te falar. Todo sonho tem um conteúdo psicanalítico? Não. Não. Todo sonho tem a ver com você, mas não necessariamente a psicanálise vai te ajudar a você decifrar esse sonho. Agora, a sua pergunta tem duas esferas, né?
eu poderia falar para você o seguinte: a grande maioria dos sonhos, a grande maioria, tem conteúdo psicanalítico. Tem. Todos, não. Tem coisas que são banalidades que passaram no nosso dia, e isso internalizou, se tornou inconsciente. No período que sonhamos mais, o consciente está se manifestando, e aí a gente precisa entender uma outra coisa. Todo mundo sonha frequentemente. A questão é se eu lembro do sonho que tive ou não lembro do sonho que tive. Essa é uma questão. Quando eu me lembro do sonho ou o sonho se torna repetitivo, o primeiro, quando eu lembro do sonho, isso pode ser um fator para eu analisar e saber se tem um conteúdo psicanalítico. Mas se ele é repetitivo, sim, provavelmente é uma manifestação do inconsciente. É o inconsciente manifestando e falando para você uma narrativa, certo? Então, assim, sonhar é um processo inconsciente, é um processo do que passou da minha vida, que fez sentido eu reprimir, eu não falei, é bom que eu não fale porque é nojento, não faz, não seria ideal eu sonhar porque a sociedade ela recrimina, então é um processo inconsciente. Mas se tem uma fala psicanalítica, se tem uma fala que tem significado, nem sempre. Agora, eu sonhar o mesmo sonho várias vezes pode ser uma narrativa que eu precise entender e saber, tá bom? Às vezes o sonho é algo que a gente quer muito, né, professor? Sim, sim. Na grande maioria das vezes ele tem significado. Porque, por exemplo, citando... Desculpa, pode repetir, por favor? Uhum. É que cortou. É que tem uma cortadinha aí no áudio. O áudio cortou. É uma estabilidade da conexão. É o áudio. Agora já voltou. O áudio. Já voltou. Repete para mim, por favor, a sua fala. Agora voltou, agora está ótimo. Dizer que sonho é algo que às vezes a gente sonha, né? E é algo que você quer muito. Sim. Então, muito, né? Porque já minha mãe morreu, só que ela era muito ruim para mim. Ela me judiou o tempo todo. E depois que ela faleceu, eu tive muitos sonhos, sonho até hoje com ela, em casos assim, tipo, que eu estou muito precisando, né? Estou muito triste. Eu sonho com ela, me abraçando e sempre me fazendo coisas boas, falando comigo, passando a mão na minha cabeça, enfim. Depois que ela morreu. Até hoje eu sonho com ela. Só que esse sonho, para mim, hoje me conforta. Eu me sinto bem quando eu sonho com ela. Sim. E percebe, né? E qual a sensação que você tem ao ter esse sonho? Qual o sentimento que passa por você ao ter esse sonho? É um sentimento bom, sentimento tipo assim de proteção. Talvez uma proteção que você queria nesse momento sem ela agora? Isso. Porque é sempre numa situação difícil da minha vida. Então, volta e meia, eu, assim, quando eu tenho uma situação triste, eu sonho com ela. E ela, assim, nitidamente, ela está ali conversando comigo e dizendo assim, calma, calma, que vai passar, enfim. E realmente, aí eu me sinto bem depois, as coisas começam a melhorar, enfim. É legal, eu me sinto bem. Então, assim, uma pergunta... Só que em vida ela não fazia isso, em vida ela me maltratava, né? Então, assim, uma pergunta, faz sentido para você entender que talvez esse sonho seja o seu inconsciente procurando segurança em momentos de estresse? Faz sentido isso? Acredito que sim. Um refrigério, né? Isso. Porque em vida ela nunca me... em vida ela não me dava a atenção que eu queria, né? Era muito rude, mas ela me ensinou muita coisa. É a tia que eu mais amei na minha vida, né? Ela me maltratava,
mas ela era, ao mesmo tempo, ela era muito boa para mim, não me faltava nada, tudo que eu queria eu tinha. Eu pensava e ela dizia assim, ó, faz tal coisa que tu vai ter aquilo ali. Era tipo, eu tinha que fazer, tinha uma missão, né? E vencer aquilo ali. Senhores, Eduardo, pode falar, Marcelo. eu acredito sim que, no caso do Cleomar, tenha ficado muito no inconsciente dele essa questão da falta de atenção, do carinho, talvez da tia, né? Sim. E justamente agora, com o falecimento dela, vem lá no inconsciente dele o que ele queria e traz esse sonho, entendeu? E isso é um refrigério para você. Vem através do seu inconsciente essa lembrança no sonho, entendeu? Do tanto que você queria que tua tia tratasse você super bem, não fizesse Isso. nenhuma maldade a você, beleza? E senhores, olha como é bacana que a gente está usando até de forma super espontânea o seu sonho como estudo de caso para a gente hoje, Theo. Muito boa a sua colaboração. Você relatou para a gente que Obrigado. em momentos de dificuldade, o seu inconsciente te manda uma narrativa que te torna um pouco mais seguro. E aqui a questão não é a imagem que ele te faz. Tudo bem, a sua tia tem um significado para você, mas é principalmente a sensação de segurança que o seu inconsciente está te mandando. Compreende? Incrível. Nós temos isso dentro de nós. E assim, o que acontece contigo acontece com todo mundo. É que às vezes a gente não para ouvir as nossas narrativas. Talvez quando você tiver esse sonho a próxima vez, você vai estar mais consciente e vai entender que você talvez ali precise de estar mais seguro em algum momento. E aí você vai fazendo esse processo de autoconhecimento seu. É incrível como nós somos. Nós somos essa caixinha de surpresa que a todo momento estamos mandando mensagem para o nosso consciente, só que sem conseguir interpretar. Hoje Ele fica vocês estão... dando sinal para a gente, né? Perfeito. Nos dando sinal o tempo todo, né? Só que a gente não, às vezes não consegue entender e interpretar ele, enfim, entender né, nosso próprio... Mas é muito interessante. Perfeito. E hoje vocês estão tendo essa conexão de conseguir ter uma chave de interpretação de técnica analista. Theo, o que a gente está fazendo aqui, e assim, eu provoquei você com 2 ou 3 perguntas, foi de forma provocativa mesmo, né? No sentido de conseguir que você veja realmente o quanto esse processo de autoconhecimento é importante na sua trajetória. Vocês terão essa capacidade, enquanto sonhar na próxima vez, de fazer essas perguntas. O que isso tem a ver com a minha realidade? O que isso tem a ver com o meu contexto? O que isso tem a ver com o meu cotidiano? E vai fazer todo sentido, Theo. Faz todo sentido, Marcelo, faz todo sentido. Deixa eu pegar aqui o comentário do pessoal aqui que está no chat. Isso, perfeito, né? Elizabeth falando, olha, ainda sobre o comentário do sonho, né? Que você vê abraçando, o inconsciente te manda essa mensagem, perfeito. Jorge, aparentemente, como a preocupação estivesse ao lado do consciente, a cura para a preocupação, Porto Seguro estivesse inconsciente, perfeito. Como processo consciente, Jordson, você colocou aqui, é um ambiente de instabilidade, pode ser que o inconsciente mande mensagem de, você precisa estar seguro, você precisa estar seguro. Mas isso, a gente faz um estudo de caso do caso do Theo, mas todos nós podemos fazer esse processo de autoanálise, né? E é por isso que essa dinâmica vai ser bem bacana. Você tem um sonho repetitivo ou você tem um sonho que teve um significado para você até semana que vem? Escreve. Vai ser bacana para a gente debater na nossa próxima aula, tá bom? Para terminar, senhores, a gente tinha mais coisa para falar, mas para terminar, quero mostrar um último caso, uma última técnica analítica que faz todo sentido para falar agora.
e eu vou ser bem breve, porque a gente tem pouco tempo, para eu não passar do tempo que é combinado com vocês. O que é o ato falho? O ato falho é um equívoco na fala, na memória, ou na atuação física, né? Ela é provocada pelo inconsciente. E no ato falho a gente vê o que realmente o indivíduo ele queria falar. Só fazendo, né, essa conexão. O sonho, como a gente acabou de falar, do TEL, do processo, enfim, é o inconsciente se manifestando. O ato falho também é, senhores, o inconsciente demonstrando-se. Né? O ato falho é aquilo que eu queria realmente falar e não falei. O que eu estava pensando e não falei. E aí eu preciso colocar para fora. Meu inconsciente está latente, tá? Eu preciso colocar para fora. E eu vou, e de alguma forma eu conduzo isso na minha fala. Né? Então, o ato falho ele é muito, muito comum quando eu chamo o nome de alguém que não está naquele momento. Então, eu falo, Fernando, e na verdade eu gostaria de falar Theo. Né? Eu falo João, mas eu gostaria de falar Wagner. Então, o ato falho é isso, é quando eu cometo um erro na minha fala, na minha comunicação, na minha atitude, porém é um desejo inconsciente, é alguma coisa que estava lá dentro e eu externalizei através da fala ou de uma atitude, tá bom? Eu vou mostrar aqui 2 casos de atos falhos e, por favor, senhores, não embora sejam dentro da política, não tem nada a ver com polarização política. Por favor, não leve para esse lado. Não tem nada a ver com condenações. Eu só estou analisando por si só, como psicanalista e vocês também, a fala. O que o indivíduo queria falar e não falou. Para que isso fique mais claro para vocês. Embora esteja na política, não é uma abordagem política que eu gostaria de falar. Bem, aqui eu quero mostrar um ato falho no Senado da senadora Gleice Hoffmann, que ela cometeu ao falar sobre a questão de uma denúncia que tinha contra o Lula, enfim. Vocês vão ver agora o ato falho dela. Pois bem, o sítio sim sofreu reformas, mas não foi a pedido de Lula. O sítio é um sítio de uma família que há mais de 16 anos é amiga do presidente Lula e que Lula sempre frequentou. E essas reformas foram solicitadas pelos amigos e pela própria dona Marisa para fazer uma surpresa ao presidente Lula. Não há nenhuma prova em todo o processo de que o dinheiro utilizado na reforma do sítio dos amigos do presidente Lula tenha sido proveniente de contratos com a Petrobras. Sim, então, claramente um ato falho. A gente conseguiu ver ali que ela tentando explicar que o sítio não era, de repente ela fala exatamente o contrário. O sítio era dele. Tá bom? Eu tenho mais um vídeo aqui? Não. Enfim. Sim, tem aqui, ó. Esse modelo que a está, fracassou. Esse modelo que a está, fracassou. Fracassou. Então, assim, outro ato falho que aconteceu numa fala, num discurso. Né? Queria-se falar uma coisa e, de repente, foi falado outra extremamente diferente. Eu dei uma informação, mas a informação que passou foi uma informação contrária. Ato falho diz muito sobre os processos inconscientes. Quando eu falei sobre o nome, eu queria falar Fernando, não necessariamente o Fernando ali ele tinha que estar na conversa, mas faz sentido dentro do meu dia e dentro do tempo que eu estou passando, alguma coisa que o Fernando ele deveria estar, deveria saber. Para mim faz sentido. Então, o ato falho ele vai demonstrar isso. Eu mostrei na política, eu mostrei aqui o ato falho no cotidiano, porém, na análise, enquanto o paciente está no divã, você deve perceber quais são os seus atos falhos.
Porque ali no ato falho eu vou conseguir enxergar o que ele realmente queria dizer e não disse. O que ele poderia ter falado e não falou. Ato falho, senhores, não é só quando eu troco nomes ou troco palavras. Pode ser uma interrupção. A pessoa, não é que ela deu uma pausa. Ela teve um processo do seu pensamento e da construção do seu pensamento, uma paralisação ali muito grande. Interrupção entre uma palavra e outra muito grande. Por quê? Porque aquilo fez sentido. Porque tem um processo inconsciente ali. Você perguntou para a pessoa, não é aquela que gaguejou, ficou nervosa. Existe uma interrupção. Ela não conseguiu falar. O que é isso, Eduardo? É um ato falho. Atos falhos vão nos demonstrar que está ali dentro do inconsciente. Um ato falho meu mostra o que o meu inconsciente fala. Um ato falho do seu analisando mostra o que ele precisa falar. Para que eu possa terminar, e a gente está terminando nossa aula hoje, o que a gente colabora, o que a gente aprende, o que a gente entende com isso? O processo de análise, o processo analítico, ele é um processo longo, é um processo riquíssimo, é um processo que a gente precisa ter muito cuidado com o nosso paciente. Dentro desse procedimento existe uma coisa chamada resistência. Não é que eu terei um paciente ou um analisando que ele não vai ter resistência. Com certeza o seu paciente vai apresentar alguma resistência durante o processo. É normal isso. E como eu me torno um bom psicanalista, eu preciso conseguir, e aí eu coloquei lá no slide, nos primeiros slides, eu tenho que conseguir, para ser um bom analista, trazer todo o conteúdo inconsciente para fora. E tem pessoas que, muito resistentes, não conseguem fazer isso. O analista, ele é o facilitador. Teve uma instabilidade na internet? Então, deixa eu só voltar aqui. O analista, ele é o facilitador. Ele está ali, atrás do divã, facilitando que o paciente ele consiga entender o que está acontecendo com ele. Conseguir ver qual o processo interno está acontecendo com ele. O bom psicanalista, ele não vai deixar que o paciente entre sem observar como ele senta, o que ele está falando, o que ele quer expressar. Se ele quer seduzir o analista no sentido de eu quero deixar claro que eu sou forte quando eu quero esconder minha fraqueza, ele tem que observar. Ao observar os atos falhos, ele consegue entender o que o paciente está escondendo. Quando ele observa o seu sonho, ele consegue ver toda a narrativa do inconsciente do paciente. Isso é riquíssimo. Eu não posso me perder na história do paciente. Eu tenho que ser, igual o Mário Quintana falou na nossa frase inicial. Eu tenho que ser um investigador que o próprio criminoso não sabe do crime que cometeu. Eu devo investigar cada detalhe. Para eu e você, cada detalhe é importante. Porque quando eu vejo detalhe, eu estou diferenciando uma escuta de um barzinho, de um amigo, para uma escuta profissional. Esse é o formato de escuta profissional. O analista vê o que o amigo não vê. É importante a fala com os amigos, é importante a fala no ambiente que a pessoa está? É. Os seus relacionamentos interpessoais é muito importante, mas a escuta profissional está dentro dos detalhes, senhores. Esse é o caminho que a gente vai seguir nas nossas próximas aulas. Eu apresentei para vocês 2 ou 3 técnicas psicanalíticas
E aí a gente tem uma vasta coleção de técnicas que vai fazer todo sentido para vocês, que vai ser muito bom no nosso debate, tá bom? Então, só para que eu possa terminar, alguém tem alguma pergunta? Eu vou ler a pergunta aqui da Elizabeth, eu vou estar respondendo 3 ou 4 perguntas, se tiver, para que a gente possa estar terminando a nossa aula. Vai preparando sua pergunta aí, que eu vou lendo da Elizabeth. Vamos lá, o ato falha. E o momento que deve ser visto. Vamos lá. Dificilmente eu consigo provocar um ato falho. Faz parte da pergunta da Elizabeth. Eu provoco analisando um ato falho? Dificilmente. Isso é involuntário, espontâneo. Acontece. E quando acontece, eu devo observar. E por quê? Provavelmente existe um conteúdo reprimido. Alguma coisa que não foi colocada para fora. Alguma coisa que deveria ser dito e não foi. Então, daí o motivo do ato falho. E na próxima aula eu vou mostrar para vocês, além do ato falho, vou mostrar atitudes que a pessoa queria ter feito, porém não fez. A boca calou, mas o corpo expressou. Quando existe esse contraditório entre o que eu quero fazer com o meu corpo, porém não falei com a minha boca. Então a gente vai analisar isso de forma um pouco mais clara, tá bom? Penso ter respondido a pergunta da Elizabeth, se não, você pode complementar aí. Mais alguém tem alguma dúvida que a gente possa estar tirando aqui? Ah, sim. Jorgeson está perguntando aqui. Existe uma melhor forma ou uma melhor ordem para eu estar usando as técnicas? Bem, vai diferenciar muito, Jorgeson. A gente está no primeiro módulo, e no primeiro módulo a gente vai ficar mais ou menos 6 meses. Então tem muita coisa para ser falado, senhores. Muita coisa. A gente vai falar sobre Freud em 6 meses. É um semestre falando sobre Freud. Mas falando sobre ordem, você vai ver no decorrer do nosso curso que existem a psicanálise freudiana, lacaniana, junguiana, reichiana e de Melanie Klein. Existem outros teóricos, porém, os grandes pensadores e formadores do pensamento psicanalítico estão dentro desses que a gente falou. Então, assim, existem técnicas junguianas. Por exemplo, o junguiano é muito comum ele chegar e falar: deixa eu ver o seu sonho, faz uma análise dos arquétipos. Certo? É muito comum o junguiano fazer. Existem técnicas lacanianas, existem técnicas reichianas. Então, a ordem vai depender, primeiro, de qual pensamento for o pensamento predominante do que você escolher. Agora, eu sugiro, o pensamento meu, eu sugiro que, independente da técnica que você utilizar, a principal, a que deve conter em todas as análises, é a associação livre. A associação livre é muito importante. O paciente precisa colocar para fora de forma desorganizada, de forma de como vem a sua cabeça, sem julgamento, precisa colocar para fora. A associação livre. A associação livre mudou todo o percurso de como se trata a saúde emocional no mundo. As técnicas para poder curar neuroses, psicoses, eram totalmente retrógradas. E a associação livre ela mudou esse campo, trazendo ao paciente a cura pela fala. Então, a associação livre é principal. Eu, particularmente, quando vejo que o meu paciente tem alguma dificuldade, o que eu faço? Eu uso o primeiro momento de associação livre, então ele fala, coloca para fora, e no segundo momento da minha análise com ele, no set analítico, eu faço alguma técnica que eu acho pertinente.
E eu, em particular, utilizo técnica seja junguiana, seja reichiana. Eu uso daquilo que vai se adequar melhor ao meu paciente. Então, a formação de vocês vai ser rica nesse sentido, porque não vai ser só um pensamento. Tem outros lugares que você vai ter só um tipo de pensamento. Mas vocês vão poder ter e utilizar técnicas diferentes no paciente para poder auxiliar. Penso ter respondido também a pergunta do Jorge, se não, você pode falar aqui com a gente no chat. Mais alguma dúvida, gente, que eu possa estar ajudando vocês? Agora é o momento. Sim? Não? Então, sem problema nenhum. Caso tenha dúvida, estaremos à disposição do nosso grupo. Você pode entrar em contato com a gente. Tem gente que tem dúvida aí, me chama, professor, posso tirar uma dúvida com você? Fiquem à vontade. Vocês têm acesso livre, tá bom? Pode me chamar lá. E a gente, enfim, na medida do possível, sempre vou estar indicando algum livro para vocês que possa estar ajudando nessa formação, algum vídeo, algum artigo científico. Vocês têm acesso livre para que a gente possa estar trocando figurinhas. E muito feliz de estar aqui com vocês até essa hora, tá bom? Um grande abraço para vocês, um excelente início de semana. Até semana que vem, que a gente possa ter uma semana extremamente revigorante e cheia de realizações. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, um abraço para vocês. Tchau, professor. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, colegas. Tchau, professor. Tudo de bom. Até mais. Até mais, Até gente. segunda. Até segunda, pessoal.